fornecedor X tem o livro tal. Você tem 50. Ele vai ter que entrar na plataforma de cada um para saber qual que é o livro. Aí eu estou mudando a lógica da biblioteconomia. O usuário busca por autor, por assunto, não por fornecedor, não por editora. Tá? É claro, eu tenho as plataformas, mesmo que eu coloque aqui, eu posso divulgar a plataforma do fornecedor, tá? Mas eu não posso não pôr no meu acervo. Porque se você não coloca aqui, para você saber o acesso, você depende do fornecedor. E a gente vai ver que tem modelo de negócio que ele recebe se é mais acessado. E de repente ele está falando que está sendo acessado, só que não. E você está pagando que você não tem nem como confrontar aquele número. E mesmo que ele te dê os dados, que sejam dados corretos, que você confia, você vai ter que juntar o impresso e o digital junto. Você vai ter um trabalho que não precisa, pode estar tudo junto. Tá? E para quem é grande, instituição grande, tem dinheiro, instituição rica, pode partir para uma busca federada. Tá? Como é que chama? Serviço de descoberta. Né? Porque o serviço de descoberta, ele pega o catálogo, ele pode pegar vários fornecedores, você tem um ponto único de descoberta para o usuário. Só que essas ferramentas, elas são muito caras. Quem investe nisso hoje em dia são só grandes universidades. Tá? E a gente também não tem muito fornecedor de serviço de descoberta aqui no Brasil. Nenhum brasileiro, eu não conheço nenhum brasileiro. Tá? Então, é interessante centralizar aqui por uma série de fatores, para facilitar a sua vida, facilitar os seus relatórios, mas principalmente facilitar a experiência do usuário. É um local só, gente. Licenciamento, aqui a coisa é mais tensa. Tá? Quando eu vou fazer um licenciamento, eu posso fazer um licenciamento por um único título, eu quero este livro, este, ou um pacote. E os fornecedores preferem pacote porque eles ganham no volume. Então, de repente, você tem uma obra que você precisa muito, você é obrigado a levar 300 livros, 299 porcarias por causa de um. Normalmente é assim, gente, porque para o fornecedor, ele não vai te vender 10, ele vai te vender um pacote grande, porque isso é mais atrativo. É que nem pacote de TV a cabo, é aquele monte de canal que você nunca vê. Tá? Ah, mas eu queria só aquele. Foi tudo. Ai, mas você ganhou. Não, você não ganhou, porque você não usa aquilo. Tá? Mas eles preferem pacote. E sai mais barato o pacote, porque o preço individual é muito caro. A gente tem relatos lá fora de livro digital que ele chega a custar 300% mais caro que o livro em papel. É caro. Tá? Se você comprar acesso ilimitado, então, meu Deus do céu. Tá? O licenciamento, ele fere a teoria da primeira venda. Tá? Essa teoria da primeira venda, ela não é clara na nossa legislação, mas ela é totalmente aplicável. E ela também fere a teoria do uso justo, que também não é claro, não está testado na nossa literatura, na nossa legislação, mas também é um fator bastante importante. Alguém aqui já ouviu falar dessas duas teorias? Tudo novidade? O que é isso? O que é a teoria da primeira venda? Tá? E isso aqui é uma coisa bastante importante, gente. Quando o autor escreve um livro, ele passa isso para um editor que vai lançar comercialmente. Esse editor vende para um usuário ou para uma biblioteca. Essa biblioteca ela vai pagar um valor e este valor vai ser voltado para o autor nos direitos autorais e para o editor. Aqui uma parte, que o autor é quem menos ganha dinheiro com o livro, tá? Isso aí todo mundo sabe. Agora, não sei com exceções, mas o autor é quem menos ganha dinheiro. Uma vez que eu comprei o livro, eu faço com ele o que eu quero, porque aquele objeto é meu. Eu tenho total propriedade do objeto físico. Então, eu posso vender, eu posso emprestar, eu posso queimar, eu posso doar, posso fazer o que eu quiser, porque ele é meu. Eu não devo mais nada para ninguém. Eu tenho propriedade do objeto. A partir do momento que eu não tenho um objeto, ele não é mais material,
significa que eu não posso emprestar. Se o livro digital ele é visto como um software, não posso emprestar. Não posso doar aquelas obras que eu não quero mais para outra, porque eu não posso fazer essa transferência. Então, o livro digital, ele acaba com a teoria da primeira venda. Isso está sendo bastante discutido. A Associação Americana de Bibliotecários, a ALA, pela EBLIDA, que é a Associação de Bibliotecários da Europa, comprou o livro digital, está sendo discutido pela IFLA. Tá? As discussões já não estão mais tão acaloradas como antes, mas não tem nada seguro aqui ainda. As bibliotecas estão trabalhando com livro digital fora do Brasil, tá? Principalmente as universidades americanas, muito preocupadas, porque isso aqui acaba com a biblioteca. Eu não posso ser uma biblioteca e ter apenas livros em papel. Eu tenho que facilitar o livro digital, inclusive por questão de ensino à distância. Tá? E a teoria do uso justo? O livro digital, ele não permite que você faça a reprodução dele. Ele é todo bloqueado para que você não faça. Ah, eu vou lá e quebro esse bloqueio. Sim, você pode, é muito fácil, tem um monte de tutorial no YouTube. Como é que eu quebro o DRM do livro digital? Só que isso é crime. Só isso. Tá? E mais do que isso, se ele consegue saber o que você leu, é claro que ele sabe que você tentou romper o cadeado. E aí você responde por isso. É crime, é ofensa. Tá? O DRM, o que é, gente? O DRM é uma proteção que é colocada, não é só em livro digital. Eu tenho isso em vídeo, eu tenho isso em filme, tenho isso em música. É uma gestão de direito digital que vai preservar e garantir para o fornecedor que aquele conteúdo será consumido pela pessoa que pagou por isso, que licenciou aquele conteúdo. Tá? Muitas vezes o DRM ele também é proprietário. Tem o DRM mais de prateleira, vamos dizer assim, o genérico, principalmente o da Adobe, mas tem os DRM são proprietários. Tá? Cada um faz o seu. E eles fazem ferramentas fortes e robustas exatamente para não pegar, não ser quebrada. Tá? Então, a teoria do uso justo, fica muito difícil a biblioteca ela fazer uma cópia para armazenar em nuvem, no próprio repositório. Você não recebe o arquivo. Teve recentemente uma discussão de um órgão judiciário lá de Brasília, que eles estavam discutindo com o fornecedor que eles queriam fazer a contratação por aquisição perpétua e eles queriam que entregasse todos os PDFs. Já começou errado, né? Pedindo PDF, mas tudo bem. Tá? Gente, eu ouvi uma analogia de PDF que eu acho que ilustra perfeitamente. O PDF está para o livro digital, como o McDonald's está para a alta gastronomia. Não dá. É ruim. Foi o primeiro? Foi. Ao que a gente está mais acostumado, mas ele é extremamente limitado. Ele não trabalha bem recurso multimídia, ele não trabalha link, ele não é responsível, tá? Não tem acessibilidade, ele é bem ruinzinho. Mas muita gente acha que PDF é livro digital. Até é, mas não deveria ser, tá? O livro digital, você contrata, você tem um link para acessá-lo. Dificilmente você vai ter um arquivo. Se você tem um arquivo, você precisa de tempos em tempos fazer ações de preservação digital. Você não pode mudar o formato, você não preserva. Tá? Então, ele te dá bastante dificuldade. A coisa é tão forte lá fora que existe até esse grupo, as bibliotecários contra o DRM, porque ele impede que você tenha. Eles trabalham muito em consórcio, que é um conceito que a gente não tem aqui no Brasil, mas é consórcio de biblioteca. O consórcio contrata, todas do consórcio usam aquele livro, só que eles não aceitam o empréstimo entre bibliotecas. Então, eles têm essa coisa do bibliotecários contra o DRM vamos destruir. É a barreira, tá? Modelo de negócio, aqui a coisa é mais divertida. Nova bifurcação. Existem dois tipos de modelo de negócio. O perene, que significa eu não tenho uma data que ele vence. E eu tenho o transitório, que de tempos em tempos eu tenho que renovar. Tá? No perene, a gente tem só aquisição perpétua, que é o que traz para a gente maior familiaridade. Tá? É assim, eu comprei e é meu, e não preciso pagar mais. Só que não, nem é meu e talvez eu tenha que pagar mais. Tá? O transitório, a gente está acostumado com o periódico. E aqui a gente tem um dos modelos, que é o assinatura.
de tempos em tempos eu vou ter que renovar aquilo para ter acesso, mesmo que sejam os mesmos livros, porque os livros não são seus. Tá? Transitório, existem vários modelos. Então aqui, tá? São os mais famosos. Tá? No Brasil, a gente tem aquisição perpétua, assinatura. Acabou. A gente não fala do DDA, a gente não fala do STL. Algumas bibliotecas estão falando de EBS. Tá? Muito rapidamente, a gente não vai entrar em modelo de negócio aqui. DDA, o que é? Imagina que eu estou numa livraria, todo o catálogo da livraria está no meu catálogo, e o usuário clica no que quiser, acessa o que quiser. A biblioteca vai pagar por clique. Cada clique que o usuário der, e aí tem uma série de fatores, eu posso colocar um recorte, olha, obras até tantos reais, obras desse tema, eu posso ter uma moderação, se eu deixo ou não deixo ele, se eu aprovo ou não aprovo ele acessar aquele material, você tem como medir isso? A biblioteca ela vai pagar uma porcentagem do preço daquele livro e aquele usuário vai poder acessar a obra. Então, vamos supor, o livro custa 100, eu vou pagar 30% daquela obra, então eu pago bem, é um investimento baixo e eu tenho certeza que aquilo está sendo usado. E é claro que não é simplesmente cada clique, senão o usuário sai clicando e você vai pagando. Não. Depois que ele clicou e está lá não sei quanto tempo, aí conta que, de fato, foi um empréstimo. Tá? No DDA, depois que você tem uma obra que ela foi emprestada tantas vezes, X vezes, normalmente 10, significa que esta obra é demandada pelos meus usuários e depois de 10 cliques, essa obra muda e vira uma aquisição perpétua ou entra no meu pacote de assinatura. Porque aí eu não estou pagando mais a cada clique. Ela é tão acessada, ela é tão necessária para o meu usuário, que ela já faz parte da minha coleção. Tá? Esse é um modelo muito interessante. Está bombando nos Estados Unidos. Tá? Cada vez é a partir dele que está desmembrando outros modelos de negócio. E ele permite que você faça investimento nas obras que de fato são usadas. Tá? Então, ele não é novidade, ele não nasceu com o livro digital. O DDA nasceu com o livro impresso. Só que no livro digital ele tem uma chance muito grande de propagar. Tá? O STL é uma variação do DDA. O que é o STL? É um aluguel. O aluno aluga o livro. Então, eu não vou pagar, não tem essa de eu clicar várias vezes e depois ele é meu. Não, eu cliquei, usou, acabou. Se eu quiser, clico, pago outro aluguel, não importa quantas vezes. E você vai trabalhando em indicadores para ver, puxa, tanto aluguel dessa obra ela é importante, vou comprar. Porque é mais barato você comprar às vezes do que alugar. Dependendo do uso, a compra é melhor. Tá? O EBS já é um modelo um pouco mais seguro. O que significa? Você põe um pacote, contrata com o fornecedor, vai tudo, aquele pacotão. Depois de e aí ele faz uma estimativa, você alinha com o fornecedor, uma estimativa de quantos acessos para tudo que vai ter. Você paga isso. Tá? Depois de um ano de uso, você e o fornecedor pegam os dados de acesso e aquelas obras que foram as mais consultadas, você compra. Então, você faz um investimento mais seguro de estar comprando aquilo que de fato é importante, e não comprando por ter fechado um pacote que você não sabe o que tem. Tá? Outros modelos. Tem um fornecedor, porque cada fornecedor cria o seu modelo também. Tá? A coisa é bem simples. Né? Um fornecedor, ele fez um DDA, ou seja, clica, 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 é seu. Só que ele fez de um jeito diferente. Eu não sei onde é que a conta fecha. Tá? Clica, 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 pronto, já pagou, é todo seu, não precisa pagar de novo. É uma variação do DDA, ele não tem um nome. Tá? Pelo menos eu não achei um nome para ele até hoje. Tá? Tem um modelo de negócio que não vi nada ainda, porque eu acho que aí é uma coisa do brasileiro. Né? Para uma biblioteca pública, talvez seja interessante eu ter uma quantidade de acessos do que eu falar quantos acessos por obra. Saiu um livro é novidade, um best-seller. Naquele período de lançamento, todo mundo quer aquele livro. Aí eu comprava, sei lá, 20 exemplares daquele livro. Passou um ano, saem 2 exemplares no mês e olhe lá. E você fica com 18 exemplares ocupando espaço. Então, você tem um modelo para a biblioteca pública, onde você tem acessos, não importa que,
e aí você vai vendo o que de fato interessa para você fazer uma mudança de assinatura, para fazer uma contratação, é interessante, porque você atende o usuário rápido, sem ter que fazer um investimento muito grande. Ou comprar quantidade X por título, pode ficar muito caro isso. Tá? Então, é um modelo de negócio interessante, mas a gente não tem literatura para sustentar isso ainda. Tá? Nada do livro digital, gente, está gravado na pedra. Tudo está sendo construído, tentativa e erro. O que dá certo, o que não dá certo. Tá? E aqui, realmente, a criatividade não tem limite, porque as pessoas estão toda hora fazendo coisas novas. Os editores para vender, a biblioteca para conseguir consumir, o usuário para poder consultar. Tá? O que muda no desenvolvimento de coleção? Tudo. Se eu tenho uma obra, se eu tenho obras que eu coloco no meu catálogo, ou que eu permito o usuário a uma plataforma, e ele sai clicando e sai lendo, que controle eu tenho do meu acervo? Que controle eu tenho que quais obras vão ser compradas? Se quem está definindo isso é o meu usuário. Isso não é de todo ruim, tá? Mas eu perco o controle de quais são as obras do meu acervo. De repente eu tenho uma biblioteca que ela é temática e o meu usuário está levando essa biblioteca para um outro lado. Ou eu estou investindo em obras que não tem nada a ver com o meu acervo porque o meu usuário quer. Será que sou eu que estou errado ou o meu usuário está errado? Eu tenho que direcionar ele para outro local. Tá? Eu perco o controle do que está no meu acervo. E a questão da atualização, porque quando eu contrato um pacote, tem aquelas obras. Quando eu vou renovar, não são as mesmas obras. Tem obra que entrou, tem obra que saiu. E aí está mudando. E você tem que acompanhar isso. E nem sempre ele te avisa que mudou o fornecedor, tá? Então, durante o pacote, acontece isso. Tá? Entra e sai título o tempo todo. Quando entra título, o fornecedor te avisa que entrou. Quando sai, nem sempre ele te avisa. Tá? O usuário passa a ser uma peça fundamental. E eu tenho que orientar muito bem esse usuário, senão ele sai clicando em coisa que não tem a ver com o meu escopo, e a biblioteca ela paga por uma coisa que não é a missão dela, que não é o foco dela. Tá? Então, imagina assim, eu sou uma faculdade de engenharia, e o meu usuário quer consultar a culinária. Eu tenho um monte de gente fazendo clube de culinária, eu, faculdade de engenharia, pagando um livro de culinária. Legal, o usuário está usando, legal. Só que o meu gestor vai falar, escuta, e o livro de engenharia? Tá? Então, a gente tem que ter esse foco. Tá? Não sei exatamente o que faz parte do meu acervo. Mais do que isso, aqui é um problema de manutenção no catálogo. Eu vou colocar no catálogo, aí fica mudando. Sim, é possível ter integrações com os fornecedores? Sim, se os fornecedores quiserem, porque eu integro com quem quer integrar, gente. Se o cara não quer integrar, não adianta, não vou lá, arranco o dado. Não tem como fazer isso. Tá? Então, eu tenho que integrar com quem quer integrar. E uma coisa que eu vivo, não sei, acredito que a Bia também vive isso. O fornecedor muda a plataforma. É claro que ele não te avisa que ele mudou a plataforma. E aí você descobre que mudou a plataforma porque o teu usuário fala, olha, mudou, eu não estou acessando. Não estou conseguindo acesso. O que vocês fizeram? Eu falei, eu não fiz nada. Aí você vai falar com o fornecedor até você chegar na pessoa que sabe o que aconteceu, porque também demora. Né? A gente vive isso todo dia. Quando o fornecedor sabe como que é a plataforma dele, às vezes ele não conhece a plataforma dele. Tá? Então é complicado. O que mais a gente tem aqui? É caro. Eu vou começar a fazer gestão. Olha quanta gestão. Eu tenho gestão do usuário, gestão do acervo, gestão do que está entrando, do que está saindo, do fornecedor, quando que vem, quando que renova, o usuário que clica, sai comprando. Eu tenho que pagar tudo isso dentro de um orçamento. A minha gestão ficou bem complicada. Tá? O tipo de modelo de negócio e a quantidade de acessos impacta diretamente no preço do licenciamento. Se eu vou comprar por assinatura é mais barato, se eu vou comprar por aquisição perpétua é muito caro. O DDA, se eu faço muito aluguel, fica caro, é mais barato comprar. Mas não é tudo que vale a pena comprar, então algumas vale a pena você deixar de alugar, então vai de STL. Só que a gente tira STL no Brasil. Tá? Os fornecedores não estão fazendo isso ainda. Cada fornecedor tem a sua plataforma e oferece uma oferta de como você pode fazer o licenciamento. Tá? Livro esgotado. A visão ingênua, né? A visão ingênua. Nunca mais teremos livros esgotados, porque no digital ele estará disponível. Se o editor rompeu com a editora,
O autor rompeu com a editora é obrigada a tirar o livro da plataforma. Se o agregador rompe com o editor, ele tem que tirar os títulos. Ah, mas eu contratei. Tá, você contratou, mas eu não posso mais te oferecer. Eu não represento mais essa editora. Ah, eu não quero mais este livro. O autor tem o total direito de não querer, ele tem o direito ao esquecimento, né? Ele pode não querer que o livro seja mais disponível, ele tem que ser retirado da plataforma. Aí ele vai ser esgotado para sempre, você não tem nenhum impresso ali para salvar uma consulta. Tá? Então, quando eu falo tem o alarmista e o ingênuo, eu acredito que o alarmista é o mais real, porque o esgotado você acha num sebo. Até existe sebo digital na Alemanha, mas a coisa acho que não vai evoluir muito, não. Não vai partir de projeto piloto, não. Tá? Então, a gente tem a questão dos rompimentos. Eu não tenho mais garantia. Mesmo aquilo que eu contratei perpétuo, que em tese é meu. Gente, o nome é errado em tudo. Não é nem aquisição, porque você não comprou, você licenciou. E não é perpétuo, porque não é para sempre. Tá? Mas mesmo aquilo que você comprou por aquisição perpétua, se o autor tirou, se o editor perdeu os direitos, se o fornecedor saiu, você perdeu acesso àquela obra. Ah, foi mal. Foi mal, perdeu. Talvez você tem que se precaver de alguma forma de você se resguardar. Ah, então me dá um arquivo em PDF, me dá uma versão impressa, me dá, sei lá, me devolve o dinheiro em dobro. Alguma forma de você tem que se resguardar, tá? Mas a gente tem esses rompimentos. E mesmo um fato bem mais simples, eu não renovei a assinatura. Se eu não renovei a assinatura, o meu acesso é cortado. Diferente de periódico, quando eu não renovo a assinatura, tudo que eu assinei é meu. Não, no livro digital, tudo que você não renovou, acabou. Tá? Não tem mais. Tá? O que muda? Toda hora eu estou mexendo no metadado. E, pelo amor de Deus, gente, dado de aquisição não é MARC. Parem de deturpar o MARC. O MARC serviu para algumas coisas, mas não serve para fazer controle de compra de obra. Tá? Então, não fica, eu vou colocar no 949. Qualquer dia eu vou escrever um artigo do fetiche do bibliotecário com 949. Tá? Eu não sei se aqui vocês sofrem esse fetiche, mas eu vejo muito. O bibliotecário usa 949 de A a Z, de 0 a 9, e não é suficiente. Ele quer resolver tudo no 949. Aí chega os 949 lá, a gente analisa e fala assim, meu Deus do céu, criatura, por que você está fazendo isso? Ai, meus dados estão todos guardados. Não, não está. Dado que você não acessa, não é lixo, está ocupando espaço. Tá? Então, eu tenho metadado da catalogação do livro digital, que existe diferença da catalogação do papel para o digital. São pequenas, mas são importantes. Tá? Dados de gestão, com quem eu contratei, como eu contratei, por quanto tempo, quantos acessos simultâneos, se tem, se não tem, e eu tenho que fazer, renovei a assinatura, renova isso em vários, que eu não vou renovar um por um, é um pacote. Tá? Então, tem que controlar dados de acesso, quanto isso está sendo usado. E o mais grave, eu não me preocupo com o que não é usado, com o que é usado. O que me preocupa é o que não é usado. Porque como que você vai justificar que você precisa manter aquela assinatura se ninguém usa? E se não usa, por que não está usando? Ah, o usuário não sabe, o usuário não quer, o usuário gosta do papel. Gente, vamos olhar esse problema e entender o que está acontecendo. Por que o usuário não está usando o livro? Tá? Trabalho com indicadores. Se é difícil, se é complicado eu fazer gestão vendo o livro na estante, imagina o livro na nuvem que não é minha. Tá? E às vezes a nuvem é meio carregada. Tá? Catalogação, registro neutro. Tá? Eu vejo assim, tem uma discussão, essa é bem fácil até. Tem gente que coloca que book é assunto, bota numa 655. Gente, o 655 no livro é útil quando o livro fala sobre book. Se simplesmente é um formato, o formato não é assunto. Tá? Obra concorrente. O que é obra concorrente? Isso aqui a gente não tem no papel, tem só no digital. Eu fui lá e fechei um contrato com o editor, com o agregador A. Ele tem um tanto de editoras.
Aí eu fechei o contrato com o editor B. Ele tem um tanto de editoras. Algumas das editoras são as mesmas. Claro, não tenho tanta editora assim. E aí eu contrato obras iguais. Tá? Vou colocar no catálogo? Sim, você tem duas formas de acessar plataformas diferentes, mas faça um registro que fique fácil para o usuário, senão ele confunde. Tá? Então, obra concorrente tem que administrar também. Negociar com o fornecedor. Cada fornecedor negocia de um jeito, cada um tem um contrato com letras miúdas, e você sempre sai perdendo. Então, negocia. Não adianta brigar com o editor, você depende dele. Tá? Mas ele também depende de você, então você não vai aceitar tudo que ele quer. É sentar e negociar. Cada um tem seu espaço, seu papel nesse mercado. Tá? Então, a gente não está habituado a ficar analisando o contrato. Então, a gente vai ter que aprender um pouco isso. E, por último, mas não mais importante, capacitar sempre. Primeiro, eu tenho que saber usar, eu tenho que saber o que eu tenho. Se eu não sei, a minha equipe não sabe. Se a minha equipe não sabe, como é que ela vai orientar o usuário? Se eu estou numa escola, caça o professor. Se o professor não usa, a chance do aluno usar é mínima. O papel do professor é fundamental. Você tem que envolver o professor no uso do digital, senão ele não incentiva os alunos. Tá? Então, e capacitar, gente. Eu fiz um curso, o pessoal aqui, o fornecedor veio, deu uma palestra, eu fiz um material, está lá no papel. Não é, gente, é o tempo todo, é secar gelo, é o tempo todo tem que capacitar. Aluno que entra, usuário novo, funcionalidade nova, plataforma nova, reciclagem, o tempo todo. Tá? Bom, e aqui vamos ilustrar um pouquinho. Eu trouxe uma história aqui que eu acho que serve para a gente ilustrar um pouquinho sobre livro digital. Tá? Tem uma ilhotinha, bem pititica, de Pentecostes, tá? Bem Oceano Índico, bem longe, nunca fui para lá, não sei se eu vou não, gosto de lugar frio, tá? Mas tem essa grande ilha de Pentecoste, tá? Essa ilha, ela fica ali no Pacífico, né? Pacífico Sul. Deve ser muito bonita, né? Foi descoberta num dia de Pentecoste, por isso que tem Ilha de Pentecoste, né? E ela tinha uma tribo, até hoje deve ter gente dessa tribo, e eles tinham um ritual chamado Nagol, tá? Não sei se alguém já ouviu falar desse ritual, mas é isso aqui. Bang Jump. Se algum dia eu tiver vontade de fazer isso, eu vou sentar e esperar a vontade passar. Eu não sou de voar, tá? Mas quem fez diz que é o máximo, liberdade, ok. Eles têm esse ritual do Bang Jump, era uma coisa da tribo da ilha de Pentecoste. Só que como é que eles chegaram? É claro que não era assim que eles faziam, né, gente? Era um pouquinho diferente, tá? Como é que é? É todo um ritual, todo um místico. Então eles construíam uma torre com madeira X, de uma altura Y, tudo muita ciência, sabe? A medida era bem é assim, não, é assado. Tinha todo um ritual místico, tá? E eles faziam isso, que não era uma coisa qualquer. Esse ritual significava a transição do jovem para a idade adulta. O homem estava maduro, era só homem, as meninas estavam liberadas, não precisavam fazer isso. Tá? Então, lá pelos 13, 14 anos, de uma época do ano específica, em que eles construíam esta torre, e aí amarravam o cipó de uma planta X, que naquela época do ano a planta estava no ponto certo, eles mediam no olho o tamanho da corda, amarravam aquele troço na perna do coitado menino, que ficava recluso não sei quanto tempo, sem poder ver mãe, sem poder ver mulher, sem poder... E aí ele se jogava, tá? Que seria a grande passagem, né? Seria a festa de debutante dele, seria isso, tá? Uma coisa interessante, eles construíam isso aqui e nessa parte onde ele cairia, onde ele iria aterrissar, eles faziam uma terra um pouco mais fofinha, que era para ele não se estapelar de vez. Então eles faziam uma terra mais afofadinha, assim, uma área
E aí eles calculavam pelo tamanho, peso, a altura da torre, o tamanho do cabo, do cipó, né? E aí ele se jogava para a vida. Literalmente, ele caía na vida. Né? Puf. E aí, se por acaso ele se machucasse, não desse muito certo, era um sinal dos deuses que ele não era uma pessoa, assim, era uma ofensa ele não conseguir. Tá? Eu morrer era um castigo. Então, que bom, ele ia dar trabalho, não ia ser bom para a gente. Os deuses já eliminaram o problema porque ele não estava evoluído. Tinha uma coisa dessa. Tá? Então, era uma coisa que fazia parte totalmente mística. Totalmente mística. Tá? Então, aqui nesse caso, não sei se dá para ver, ele está até com os olhos assim. Né? O medo dele, gente, não era de morrer. O medo dele era de não ser digno para a família. Tá? Então, esse pavor não é, quer dizer, imagino, né? Que não era tanto estar se jogando, mas essa coisa de eu vou envergonhar a minha família. Olha o peso da coisa, tá? Aí tudo bem, descobriram nessa ilha, ficaram espantados, aí a coisa foi evoluindo e tal. Década de 50, a Rainha Elizabeth foi visitar a ilha de Pentecoste. E daí quiseram fazer o ritual para ela, para mostrar, afinal de contas, ficou famoso o ritual do Nagol. Aí fizeram tudo lá para demonstrar, só que eles cometeram um pequeno erro. Não era a época da planta estar no ponto certo de colheita. Então fizeram um negócio todo pomposo para a rainha, construíram tudo, coitado do rapaz se jogou e se estatelou porque não tinha a elasticidade. A planta não estava pronta. Fizeram uma demonstração para mostrar para o inglês ver, literalmente para o inglês ver, né? Para a rainha Elizabeth ver. Só que não estava pronto. E o rapaz foi lá e se estatelou na frente da rainha. Eu não sei a qual distância estava a rainha, não sei se sujou a rainha. A questão é, não adianta eu querer fazer um negócio. É claro que isso aqui é um exemplo bem radical. Eu não estou preparada. Se eu estou fazendo para o outro ver, mas eu não sei o que eu estou fazendo. Eu não tomei nenhuma medida de prevenção. Eu não pensei, eu simplesmente falei, fui. Não dá certo, eu posso quebrar a cara. Tá? Eu tenho que pensar, gente, o livro digital não é sair por aí colocando PDF no teu repositório. Espaço de repositório custa dinheiro. Acesso a isso, controle a isso, o que pode, o que não pode. O que acendeu ali? Tá? Eu tenho que pensar, como é que eu vou colocar esse livro digital? O que eu vou colocar de livro digital? Não adianta eu ter 1 milhão de registros se nada daquilo apela para o meu usuário. Ele não quer ver aquilo. Aquilo não agrega nada, aquilo não é diferente. Então eu tenho que pensar muito bem antes de sair fazendo as coisas. Porque às vezes eu posso fazer uma contratação de um fornecedor que é caríssimo e que não vai dar retorno nenhum. E eu vou ser questionada pelo meu gestor? Sim, e tem que ser questionado. Como é que você faz um investimento de porte sem retorno, sem acompanhar? Né? Eu estou cansada de ver gente falar assim, nossa, a minha biblioteca está trabalhando com livro digital. Tá, gente, assinar o contrato é a parte mais fácil. O teu trabalho não termina quando você assinou o contrato com o fornecedor. O teu trabalho começa ali. Tá? Mas as pessoas não têm essa clareza. Então, assim, a minha biblioteca assinou com fulano. Tá, mas como é que está sendo o uso disso? Hã? O que estão usando mais? Ah, estão usando o quê? Você sabe? Você está acompanhando? Ah, não, eles não gostam. Então por que você contratou? Ah, eles não têm leitor. Como é que eu contratei se não tinha um leitor? Tá, tem alternativa. Você está orientando? Então, assim, eu tenho que pensar muito bem antes de sair fazendo as coisas. Mesmo com acesso aberto. Tá? Qual o modelo que eu vou trabalhar? A gente não tem muita oferta aqui no Brasil. A gente tem aquisição perpétua assinatura. E a tendência é eles cada vez mais oferecerem assinatura porque eles ganham mais. E não é de todo ruim eu começar com um pacote fechado. Sabe? Não vou explorar um mundo que eu ainda não conheço. Vamos devagar, vamos fazendo passo a passo. Tá? Para não fazer uma decisão precipitada. Forma de acesso. Você vai descobrir lá depois que você contratou, 3 meses depois que você contratou, que as pessoas não conseguem acessar se não estão no espaço da biblioteca? Ou que só conseguem acessar um por vez? Ou as pessoas não sabem que existe?
E se não sabe, não usa. E se sabe que tem, mas não sabe usar, você não capacitou. E capacitar, gente, é educação. Educação é sempre, a gente está sempre aprendendo o tempo todo. Tá? Eu tenho que acompanhar a estatística. Ah, é chato? É chato. Trabalhar com números, tirar informação de dados. Né? Então eu tenho que fazer leitura de estatística o tempo todo. O que está funcionando, o que não está funcionando. Tá? Mas é assim que eu vou fazer. E avaliar, tá bom o que esse fornecedor está fazendo? Não tá bom? O que pode melhorar? Senta e negocia. Não é para aceitar, não é para a gente aceitar tudo que o fornecedor fala. A gente tem que negociar. Sabe? A gente é um elo nessa cadeia. O fornecedor é um elo, a gente e o usuário. A gente está ajudando essa comunicação. Agora, se o fornecedor está fazendo muita dificuldade, o fornecedor é o seguinte, eu não vou te contratar, vou contratar outro. Tá? Então, é negociar. Tá? Bom, gente, a gente deve ter passado bastante horário. Tá? Eu me empolgo, eu tinha falado para elas, tá? Eu me empolgo. Eu sou muito apaixonada pelo assunto do livro digital, tá? Eu respiro o livro digital. Tem bastante para quem quer da parte de, assim, eu tento não escrever texto acadêmico tão chato, tá? Porque texto acadêmico é chato para chuchu, tá? Toda a minha vida profissional, mesmo hoje trabalhando, sempre foi eu gosto de ciência aplicada, né? Então, assim, a teoria eu falo, o papel aceita. Você escreve o que você quiser, o papel aceita, fica bonito, você sai, põe no quadro, mas e na prática? Eu estou no mercado, não é porque eu sou da academia que eu estou no mercado, eu gosto de trabalhar, tá? Então, eu sempre tento fazer textos que sejam claros, né? Que a pessoa lê e entenda, né? Que não precise, sei lá, grandes coisas, né? Quem quiser, tem bastante material meu, acesso aberto, periódico, congresso. O livro é fechado, mas o livro é super baratinho que tem, tá? Eu acho que esse ano ainda sai outro livro. Se tudo der certo, sai outro livro esse ano. Vamos ver, falta fôlego para mim, não é? A editora tá me cobrando, né? Mas eu não consegui ainda, tá? E aí eu não sei se a gente vai abrir para pergunta. A gente pode abrir para umas 2 ou 3 perguntas. Eu tenho. Alguma pergunta? Ela, ali. Tem? Aqui? Quem eu não vi a mão? Lá. Eu não estou vendo a Alexandra. Aqui? Ai, desculpa. Era por isso que tá enxergando a música. Liliana, é o seguinte, uma vez eu vi uma reportagem, mais uma curiosidade, que no Vale do Silício foi aberta uma biblioteca que não tem livros, só tablets, e as pessoas acessam os conteúdos, se querem ler lá, e se não quisessem ler, que elas levavam os tablets emprestados com os conteúdos dos livros para casa, para ler. E diante do que você colocou, como que é isso? Assim? Olha, porque não foi dito como que é por baixo, né? sim, eu não sei se é Vale do Silício, tá? Eu sei, existem 3 bibliotecas que são só digitais. Elas nasceram digitais e a ideia é que elas nunca têm uma folha de papel, tá? Uma delas fica na Flórida, que é a da Politécnica, e tem 2 que ficam no Texas, tá? E eu não conheço nenhuma dessas bibliotecas, eu só li a respeito, algumas eu vi fotos, são muito bonitas, tá? No que eu li dessas bibliotecas, eles não falam de tablet, eles têm lá os computadores, ou então tem um espaço, se você quiser, se você não quiser, você vai com o seu, que a maioria leva o seu, tá? O que tem de relato de tablet, hoje eu já não, faz tempo que eu não vejo, tá? Mas 2010 a 2015, a gente via alguns relatos de bibliotecas americanas, normalmente bibliotecas públicas, que elas compravam tablet e emprestavam tablet, tá? Eu tenho um texto sobre isso. Foi o CBD que foi em São Paulo, 2015. Eu fiz com o Fernando Modesto. Tá? É uma política interessante quando você vai começar a trabalhar com livro digital, mais para você ficar familiarizada e para o teu usuário que às vezes ele não fez o investimento na plataforma, no dispositivo de leitura dele. Tá? Por que eu falo que isso não é interessante? Tinha a biblioteca de Forest Hill, que era no estado de Illinois, que eles fizeram isso. Quando eles começaram o projeto, bombou de fila de espera de 3 meses para pegar o tablet, no caso era um Kindle. Não era nem um tablet, era um Kindle. Aí passou um período, lá para 2000,
2015, 2016, eu entrei no site deles para ver se tinha alguma novidade mais. Porque isso eles colocaram num artigo, num capítulo de um livro. Tá? Não tinha nada na página da biblioteca. Aí eu fui no catálogo da biblioteca, eu busquei pelo Kindle, eu achei que tinham lá não sei quantos, tinha uns 15 Kindles, todos disponíveis. Eu falei, puxa, se tinha uma fila de 3 meses e agora, pouco tempo depois, está tudo disponível, significa que outros usuários partiram para os seus próprios dispositivos ou que a coisa não aconteceu mais nada. Tá? E a gente não vê mais relatos de casos de bibliotecas que usam o Kindle ou outros leitores, né? Então, assim, a gente tem algumas coisas que levam a crer, a fazer algumas inferências, do tipo, eu vou comprar um tablet, eu vou comprar um e-reader. A biblioteca é melhor comprar um e-reader, porque o tablet ele serve também para ler. Eu, pessoa física, não compro um e-reader, compro um tablet, que serve para muito mais coisa que só o e-reader. Tá? Mas eu, biblioteca, só leitura. Tá? Você vai comprar muita coisa para o usuário que não tem, para o carente, porque a maioria vai acabar tendo o seu próprio. E aí, realmente, em muito pouco tempo, é uma coisa que não fecha a conta. Você faz um projeto caro que não te dá retorno. Você ter o tablet ou o e-reader para a pessoa ler na biblioteca não causa apelo nenhum, porque a pessoa não vem na biblioteca para ler na biblioteca. Ela vem para pegar e ir para casa. Tá? Você colocar o tablet na biblioteca para a pessoa ler, claro, você tem que prender aquilo, porque senão a pessoa some, roubam. Aí você virou loja, né? Porque você está acorrentado ali, você não dá a liberdade, não dá a experiência da leitura, ela não é agradável para o usuário, porque ela tem que ficar sentada naquela cadeira que está do lado. Eu já vi casa de biblioteca que não botava nem cadeira, o usuário tinha que ficar lendo de pé no balcão, assim, num totem. Gente, é loja. Ninguém aguenta. E aí bota livro de domínio público, assim, a Moreninha. É um livro chato pra caramba em qualquer lugar. Desculpa, eu não gosto desse autor. Aí o cara tá de pé, quem vai ficar de pé lendo Moreninha na biblioteca? Que é um tablet? O cara vai ficar 5 minutos, gente. Não funciona. A experiência da leitura ali não evoluiu. Então, por isso que eu acho que não é muito, não. A pessoa baixa no tablet dela, baixa no leitor dela, vai fazer a leitura. Normalmente, quando a pessoa baixa de um livro digital licenciado, ele tem um reloginho interno. Venceu o prazo do empréstimo, o livro se destrói, ele some do computador, do tablet da pessoa. Então, não é que ela fez o download para fazer a leitura offline, se o fornecedor permite a leitura offline. Passou aquele prazo, a pessoa não precisa devolver, ele expira, ele some. Depende. Eu queria que você explicasse como é que funciona esse sistema de empréstimo por tempo determinado, porque nesse congresso eu vi essa palestra, né? E eu achei muito interessante a época. Eu vi que já existem algumas universidades já estão procurando manter esse sistema. A pessoa vai à biblioteca, pega um login e uma senha, acessa aquele livro durante 15 dias, um mês, um prazo determinado, depois de 15 dias expira essa senha. Então, se ele quiser continuar lendo o livro, ele tem que voltar à biblioteca, pegar uma nova senha. Seria mais ou menos que nem é um empréstimo normal de um livro, digamos assim. Eu queria entender um pouco mais e como funciona isso. Tudo depende, tá? Porque cada fornecedor trabalha de um jeito, tá? E isso fica bastante difícil para a gente, porque tem aquele fornecedor que obriga que o usuário faça a leitura conectado, ele tem que estar na internet o tempo todo. Tem fornecedor que permite que o usuário faça o download da obra para fazer a leitura offline. Tem fornecedor que permite a reserva do livro digital quando ele está emprestado para outro. Tá? Não tem uma regra única. Cada um funciona de um jeito. Tá? Eu não conheço isso de você ter um login e senha para acessar aquela obra por um período. Normalmente, quando você acessa o seu login de usuário, você acessa aquele conteúdo, tá? De acordo com o que o fornecedor permite. Tem fornecedor que qualquer hora você vai lá, clica e acessa e o livro não fica preso nele.
tá? É muito casado com o modelo de negócio, tá? Mas quando você faz o download, quando ele permite a leitura offline, esse arquivo ele tem um reloginho interno que é controlado pelo DRM, que passado aquele período, ele some da sua máquina e libera no catálogo. Tá? Mas é uma característica da plataforma do fornecedor. Tá? Não tem norma, não tem regra nenhuma, está todo mundo experimentando tudo. Oi, me pergunta do ponto de vista social e econômico, assim, com relação a algumas pesquisas que a gente tem no país voltadas à leitura, o retratos da leitura, alguns dados, e também isso do ponto de vista cultural, de como a gente consome o livro e consome a leitura, e do ponto de vista econômico, os dados que o mercado coloca no Brasil com relação à oferta digital e ao percentual até colocado, sei lá, 3, 5% no Brasil, e aí Estados Unidos e Europa, que são os maiores mercados consumidores, e também dados dos jornais recentes, até do ano passado, com relação a uma certa estagnação do consumo, enfim. E aí quando a gente coloca essa questão para cá, e no uso nas nossas bibliotecas, com todas as questões sociais, enfim, e culturais que se tem, como é que esse modelo de negócio, de pensamento na prática, né, como é que essa realidade, aí do seu ponto de vista, pode se dar de fato aqui no Brasil, e se não existem alguns passos antes da gente chegar numa uma situação mais prática da questão do livro digital, considerando, evidentemente, a nossa realidade e até o que o próprio mercado coloca em termos de investimento e ação mesmo, né, aí sustentável do ponto de vista econômico. Tá. Vamos por partes aí, tá? Ano passado no final do ano passado saiu uma matéria, foi na Folha, depois foi reproduzida em vários veículos, dizendo que a venda de livro digital estava caindo, que o livro digital não tinha vingado, e que isso aí não ia dar em nada, tal. E mesmo lá fora também foram reportados queda do digital, da venda do digital. Vamos entender alguns números direito, tá? É claro que ele está caindo quando eu faço uma comparação de quando ele começou. Sim, porque se eu saio do zero e começo a oferecer um produto digital, é natural que os índices de consumo vão ser altíssimos, porque eu saí do zero. Quando eu não estou mais no zero, aí eu falo, nossa, como caiu. Não, você está fazendo comparações que não são concretas. Tá? Sim, sempre que sai essa coisa que o aluno prefere o papel. Gente, o livro digital, para existir, ele não precisa matar o papel. Primeira coisa. E sempre as pessoas falam assim, já vi discussões, algumas assim, bem acaloradas mesmo. Porque o livro vai morrer, porque vai acabar com o livro. Aí pega Humberto Eco lá, não conte com o fim do livro, e defende aquilo, que eu sou bibliotecário, eu quero o cheiro. Gente, o livro em papel não precisa morrer para o digital existir. Não sei por que tem essa coisa que o livro tem que substituir. Não tem. É só mais uma forma. Tá? Ainda é um momento de transição? Sim. Eu não tenho dúvida que o livro digital veio para ficar. Tá? Mas eu também tenho certeza que ele não é isso que a gente tem hoje. Tá? Até pouco tempo atrás, eu tinha parado no expansivo. Hoje a gente está falando de pervasivo. E daqui a pouco, a gente está vendo que se ele continuar nessa toada, ele vai mudar o conceito do que é um livro. A partir do momento que eu não dependo de um suporte, eu posso ter qualquer tipo de informação, aquele conceito original do livro, ele se transformou. Mas isso não precisa matar o papel. Não precisa. Tá? Existem alguns estudos que dizem que a leitura em tela ela não é tão eficiente quanto a leitura no papel. Você tem a tinta digital para isso. Então, a tinta digital, ela tira um pouco o brilho do LCD, ela mistura. Diminui um pouco aquela luz que incomoda. Eu não me incomodo em nada com a luz, mas tem gente que tem mais sensibilidade. Eu acho que o livro digital ele traz mais questão de acessibilidade que o livro em papel.
porque eu aumento a tela, a letra de acordo com o que eu quero. Eu aumento ou diminuo a luminosidade. Eu posso fazer um audiobook ali, ele vai lendo para mim. Então, ele me traz mais recursos, mais acessíveis do que o papel, que eu dependo de uma conversão para um braille. Tá? No caso do Brasil, eu acompanho o Retrato da Leitura desde 2007, se não me engano, e é sempre assustador. Toda vez que sai um Retrato da Leitura, você fala assim, meu Deus do céu, o que vai... Antes de começar a ler um resultado desse, eu sempre vou assim, tipo, não, vamos lá, tenha fé, respira e abre, porque é sempre tenso, tá? Mas a gente tem que admitir, a gente não é um país de leitores. O brasileiro lê muito pouco. Um país que tem uma média de leitura por ano de 5 livros. Gente, a questão não é de se é papel ou se é digital. O cara não lê nada. O cara fica o tempo inteiro conectado, mas ele não lê. Né? Tem que fazer um trabalho de leitura. E aí entra a biblioteca escolar como uma parte assim, fundamental, porque é na infância que você cria o hábito da leitura. Não é o cara com 30 anos vai começar a virar um leitor. É muito difícil isso. Ele vai tendo uma experiência da leitura desde cedo. E vem do pai, vem do mãe, vem do professor. Cansei de ver professor que não lê. Aí como é que o professor que não lê vai falar e formar leitores? Nunca. Não dá. Essa conta não fecha nunca. Tá? O brasileiro, a gente teve bem recentemente, eu até vou escrever sobre isso agora, eu tenho uma coluna no OFAGE, né, do Oswaldo, né, e aí eu vou escrever agora sobre essa novidade que saiu da isenção do imposto do livro digital e dos leitores, e eu acho que eles acertaram bem de não colocar a isenção para o tablet, porque o tablet você também lê, não só lê. Então, se é para colocar a isenção, coloque no e-reader, que é só para leitura mesmo. Isso pode baratear? Pode. O livro digital ele já é mais barato que o papel. Tá? As pessoas tinham uma imagem que o livro digital ele ia ser baratíssimo. Gente, não dá para ser barato, porque não é só o papel e a distribuição da logística. Você tem pessoas que trabalharam e que merecem ser remuneradas. É o editor, é o autor, é o diagramador, é o cara que faz a plataforma, é o cara que faz o aplicativo, eles merecem ser remunerados, né? Então, ele é mais barato, sim, mas não é tão mais barato quanto se imaginava. Né? Até porque as pessoas acham que na internet tem que ser tudo de graça. Não, informação custa dinheiro. Né? Então, eu tenho que ter essa moeda. Tá? Agora, a gente tem uma questão que é seríssima. A gente é um país que não lê. Né? Então, o livro digital pode facilitar muito, porque ele é uma ferramenta assim que ele permite um alcance muito maior. Não preciso ter um ônibus se deslocando para uma comunidade. Eu posso ter uma pessoa se deslocando com uma comunidade, orientando eles como acessar o material. Então, a logística fica muito mais simples. Existem movimentos que eu estou até trabalhando agora, estou junto da curadoria de um evento daquele Biblioteca Viva, que vai ter no final do ano, vai ser 23 e 25 de outubro em São Paulo, logo depois do CBBD. Né? Eles estão fazendo seminário de bibliotecas públicas e comunitárias. E aí, a gente está pensando, um dos eixos é a tecnologia. O que a gente consegue fazer? O livro digital, uma ferramenta de acesso à informação para comunidades, para bibliotecas públicas, para bibliotecas comunitárias, onde você tem esse problema da carência do acesso. Né? E a gente está pensando em trazer uma pesquisadora, na verdade ela é croata, ela não é nem americana, mas ela trabalha nos Estados Unidos. E ela tem um projeto que você falando com ela, assim, é impossível você não ficar comovido, porque ela falou, isso é a minha missão, eu quero levar os livros para todos, porque as pessoas falam que as pessoas não gostam de ler, mas é só você dar o acesso à leitura, aquilo que ela está querendo ler, e você facilitar essa experiência, ser simples a experiência da leitura, que ela lê. Né? Então vamos ver se a gente consegue trazer essa pessoa para cá, para ela fazer uma palestra, e mesmo se ela não puder, vamos trazer essas ideias para cá, para você tornar ele mais... Ele tem tudo para ser acessível. Uma questão que é fundamental é o seguinte, o problema não é tecnológico, o problema é político.
É uma questão política e econômica, não de tecnologia. A tecnologia é a parte mais fácil. Tá? Não sei se eu respondi o que você estava querendo. Última pergunta, gente. 4h15, passamos 1 hora do tempo. Uhum. Olá, boa tarde. Na verdade, não tem muita pergunta. Era mais para agradecer mesmo. Parabéns, realmente foi muito legal. Para mim, eu acho que eu vou me preparar agora para o futuro, do que eu vi, né? E se talvez tivesse uma pergunta, seria bem simples. Diga. Será que, assim, a biblioteca teria uma forma de, junto com o usuário, dividir o custo da aquisição? Ou, no caso, como você disse, não tem aquisição, né? É possível. Tá? Teve um projeto que foi feito no Canadá que a biblioteca fez. Eu achei muito interessante. Quando eu comentei isso com alguns colegas, assim, eu achei que eu ia apanhar, né? Mas eu fico até feliz que alguém faz essa pergunta. Nesse projeto do Canadá, o que eles fizeram? Usavam o DDA, só que o custo do DDA, para alguns usuários, a biblioteca passava uma parte. Então, por exemplo, os alunos, os professores, eles tinham acesso, a biblioteca bancava o custo do acesso. Mas para os usuários visitantes, tal, eles cobravam valor. E aí o usuário, na hora, o bom do livro digital é isso, você precisa do livro, em 10 minutos, no máximo, ele está lá para você. Né? Aí os usuários, eles saíam, topavam pagar, sei lá, 20% do livro, já caía numa página de cartão de crédito, já punha o cartão de crédito, já pagava, já vinha um e-mail, já acessava o livro. Tá? Então, era uma forma da biblioteca não arcar com tudo para todos os usuários, porque às vezes ela realmente é difícil a biblioteca pagar tudo. Tá? Mas, quando a gente fala isso aqui no Brasil, ou se eu falo isso numa instituição pública, isso não é uma opção. Né? As pessoas não querem ouvir falar sobre isso. Né? E uma dos relatos desse artigo do Canadá era muito interessante. Assim, em nenhum momento os usuários, eles tinham vários questionamentos usuários, mas em nenhum momento eles questionavam de ter que pagar. Eles falavam assim, eu não consigo imprimir uma página, eu não consegui achar a obra tão fácil. Eles tinham uma série de questões, assim, nada crítico, tá? Mas em nenhum momento eles questionavam de ter que pagar um pouco para acessar aquele material. Né? Então, por que não, em algumas situações, você repassar parte desse custo para o usuário? Eu não sou contrária, tá? Mas, tá? Assim, o que eu desejo é não causar pânico, tá? Porque muda muito. Uma vez eu fiz uma apresentação de livro digital e aí a pessoa, teve uma senhora que virou e falou assim, graças a Deus vou me aposentar. E eu fiquei muito frustrada, né? Porque ela ficou tão assustada com as mudanças que ela falou assim, não quero mais saber, tô acabando, não preciso me preocupar mais com isso. Não é o meu objetivo, tá? Não é fazer alarmismo, é que eu acho que a gente tem que saber o que a gente está lidando para a gente não fazer coisa errada, para a gente tomar decisões, e a gente tem que tentar, é muito perigoso, não vou mexer. Não, tem que ir, tem que fazer, não dá para você negar isso, tá? Mas vai sabendo onde você está pisando, para você não ser pego de surpresa. Vai conhecer um pouquinho, vai experimentando e vai conhecendo, porque eu vejo casos de colegas que fazem as coisas e não sabem o que está acontecendo. Né? E aí a coisa fica complicada. É diferente da assinatura de base de dados, que a assinatura de periódico e base de dados, você já tem essa visão clara que é por um tempo. O livro não, a gente não tem essa visão clara que é por um tempo. A gente precisa mudar um pouco o comportamento, né? O pensamento, a linha de raciocínio em relação a essa construção do livro digital, né? Exato. Gente, infelizmente, a gente já usou e abusou da Liliana, né? A gente queria agradecer por todo esse conhecimento que você disponibiliza hoje para a gente, por esses desafios que você nos traz, porque, assim, como você disse, tem muitas bifurcações nesse caminho. Sim. E a gente sabe que não serão fáceis, né? Mas eu acho que a gente sai daqui hoje com um olhar um pouco mais aberto, né? Menos cheio de nuvens e de dificuldades, com mais clareza daquilo que a gente deseja, do que a gente pode, né? Para refletir um pouco mais
Claro que não responde a todas as nossas perguntas, nem todas as nossas necessidades, porque também tem uma análise de conjuntura que a gente precisa pensar, pesar, ponderar, enfim, e trabalhar em função dessa rede, desse contexto, né? Liliana, obrigada, né, pela tua participação nesse evento. E nós encerramos, então, hoje, depois dessas duas palestras, esse ciclo de transmissões. Esse evento ainda tem, essa semana, né, da biblioteconomia no contexto da informação no século XXI, ainda tem mais uma atividade, mas que é uma atividade mais de sensibilização da questão da acessibilidade, que não deve ser transmitido. Então, obrigada a todos e uma boa tarde. Nós... Isso é só para fechar aqui.